O introito diz: digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a honra e a fortaleza. Dele seja a glória e o império pelos séculos dos séculos. Amém. E a oração da missa diz: Senhor onipotente, que vos dignaste reconstituir todas as coisas na pessoa do vosso amado Filho, Rei, concedei-nos por vossa misericórdia que as nações divididas pela ferida do pecado se agreguem sob o seu império santíssimo. E a epístola de hoje é de São Paulo, apóstolo aos Colossenses, e nos diz: Irmãos, damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de participar da sorte dos santos, na luz, o qual nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor, no qual, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam os tronos, quer as dominações, quer os principados, quer as potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de maneira que ele tem a primazia em todas as coisas. Porque foi do agrado de Deus que residisse nele toda a plenitude e que por ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, pacificando pelo seu sangue e pela cruz, tanto as coisas da terra como as do céu, em Jesus Cristo nosso Senhor. O gradual diz: dominará do mar a outro mar, e desde o rio aos confins da terra, e adorá-lo-ão todos os reis da terra, e todos os povos o hão de servir. Aleluia, aleluia, o poder dele é um poder eterno, que ninguém domina o seu reino, é um reino que não será destruído. Aleluia. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São João. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Respondeu Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes são os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizestes tu? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus ministros se haviam de esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e todo o que está pela verdade ouve a minha voz. Podem sentar. A antífona do ofertório diz: Pede-me e dar-te-ei as nações em herança, e o teu domínio os confins da terra. A oração secreta diz: Nós vos oferecemos, Senhor, a hóstia da reconciliação dos homens. Fazei que aquele que imolamos neste sacrifício conceda às nações a unidade e a paz, Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E a antífona da comunhão diz: O Senhor sentar-se-á como rei para sempre. O Senhor dará paz a seu povo. E a última oração diz: Havendo recebido, Senhor, o pão da vida eterna, humildemente vos suplicamos a graça de militar na terra sob o estandarte de Cristo, para merecermos reinar com ele no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos fiéis, nós celebramos essa festa que é uma festa muito importante. Não? Nós vamos celebrá-la modestamente e um reino de Nosso Senhor oculto numa casa, mas começou também muito oculto, hein? Escondido no seio do Eterno Pai desde toda a eternidade, Nosso Senhor, o Verbo encarnado, e quando ele se manifestou na plenitude dos tempos, foi a uma mulher que ele nasceu, a mais escondida de todas, Nossa Senhora, numa casa de Belém,
ele vai conquistar um exército para difundir o seu reino, e primeiramente esse exército é de pescadores, gente desprezível, por assim dizer, em comparação com o magnífico exército romano daquele então, ou com a sabedoria dos gregos. Ele não escolheu pescadores e gente de cabeça dura, do qual ele mesmo vai se queixar, hein? Até quando estarei convosco? Mas depois que vem o Espírito Santo, aqueles pescadores vão realmente pescar o mundo a Deus, inclusive depois de mortos. E o reino de nosso Senhor vai ser implantado de uma maneira muito, um modo frágil, mas um modo onipotente ao mesmo tempo. Os instrumentos que Deus se serve são muito humanamente falidos, mas sobrenaturalmente é a mesma onipotência do Deus verdadeiro. Então, que a nossa modesta celebração não pareça somente uma coisa modesta, porque começou assim e vai ser assim até quando vem a consumação dos séculos, onde aí tudo será estupendo e retumbante quando Nosso Senhor vir a julgar os vivos e os mortos. O Evangelho dizia, Nosso Senhor, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então pareceríamos que estamos celebrando uma festa da qual mesmo Nosso Senhor diz que ele não é rei deste mundo. Não, uma coisa a considerar. Nosso Senhor disse que o seu reino não é deste mundo, porque o seu reino não procede desse mundo. O poder que os reis têm, não, é um poder de linha de sucessão. Por quê? Porque alguém conquistou a nação e descende, todos os descendentes do conquistador, se for um monarca, ele vai transmitir aos seus esta majestade, esse poder sobre aquele lugar, aquela nação, aquele território. Pois então, Nosso Senhor, se nós olharmos a sua linhagem humana, da casa e família do rei Davi, ele é rei de Israel. Mas o Império Romano estava ali e tinha usurpado e impedido a coroa, ao trono de Davi de reinar. E era o Império Romano que estava governando aquele território. Mas Nosso Senhor está falando que o seu reino, este reino que Pilatos está interrogando, não é aquele reino de Israel. O reino de Israel era o reino de Israel, que era uma pequena porção, talvez uma das menores porções daquele mundo conhecido naquele então. Mas Nosso Senhor está falando de um reino que não procede do sangue de descendência, mas é um reino que procede dele como Senhor conquistador, que ele vai fazer essa conquista na cruz, e essa conquista é uma conquista universal. Não é somente a Judéia, nem a Galileia, nem a Samaria, nem um continente, é o mundo inteiro. Por quê? Porque o pecado, o demônio, ele fez sucumbir toda a humanidade. E Nosso Senhor na cruz, ele vai, como vai dizer o profeta Isaías, não, eu pisei o lagar sozinho, torcular, calcava solos, ou seja, eu pisei esse lagar sozinho, eu venci sozinho, então eu sou rei, sozinho. Nosso Senhor venceu sozinho e é rei sozinho. É verdade que Nossa Senhora Rainha, que celebramos no último em maio, é porque ela é mãe do Rei Celestial. Mas, inclusive, a realeza de Maria Santíssima é por causa do reino que Nosso Senhor conquistou sozinho. Sozinho. E ele transmite para sua mãe também um poder real. Mas então, o seu reino não procede deste mundo. Então não é uma questão de deixarmos Cristo reinar, porque isso é um absurdo. Nosso Senhor vai reinar se eu deixar e se eu não deixar. Não é uma questão que nós devemos dar um consentimento para o reino de Nosso Senhor. Ele reina desde que ele morreu na Santa Cruz. E nós vamos ver como que pode ser este reino. E a igreja nos propõe, não, no hino de vésperas, que nós rezamos ontem, vamos rezar hoje novamente. Este hino vai explicar como que é este reino de Nosso Senhor. Aí aqui diz, vou traduzir o hino. Nós vos proclamamos, Senhor, príncipe que domina os séculos, rei das nações e dos povos, mestre e guia das almas. A turba ímpia ulula, não queremos que Cristo reine. Nós proclamamos-te, ovante, Senhor supremo dos homens. Ó Cristo, príncipe da paz, sujeita as nações rebeldes e reúne-os por teu amor à santa grei que governas. Então, o que está acontecendo?
Nosso Senhor morre na cruz e estabelece o seu reino. O seu reino, que não procede deste mundo, mas é neste mundo que ele tem que reinar, é a Santa Igreja Católica. E por isso ele fala nas suas parábolas, o reino dos céus é semelhante a... Então ele vai comparar muitas vezes a igreja, chamada de reino dos céus, a um grão de tal coisa, a uma mulher que faz lá a massa e põe farinha, várias parábolas, é o reino dos céus. E fala o reino dos céus, a igreja por quê? Porque a igreja é um reino de Nosso Senhor que une céu e terra, é um só reino. Mas então, a turba ímpia, o Lula, não queremos que Cristo reine. E isso daqui foi mesmo dito pelos judeus, nós não queremos que ele reine sobre nós. Por isso eles vão entregar Nosso Senhor na cruz. Mas só que os súditos do seu reino, os homens da igreja, a igreja não pode prevaricar, hein? Ela é esposa de Nosso Senhor. Mas os homens, os maus ou os falsos católicos, muitas vezes disseram a mesma coisa. Nós não queremos que ele reine sobre nós. E a primeira agressão, assim, muito direta a este reino de Nosso Senhor é o chamado liberalismo, que faz com que Nosso Senhor reine, mas dentro de uma sacristia. Não, o Senhor é Deus, mas dentro de uma igreja. O Senhor é Deus lá no meu oratóriozinho, mas só que ali Nosso Senhor está sendo servido, mas aqui na minha mente, na minha boca, no meu coração, isso daqui é meu e eu que cuido. Este restringir a ação de Nosso Senhor é a turba ímpia que fez e os maus católicos. Então, Deus dentro da igreja, o Senhor reina lá entre os sacerdotes, entre as freiras, isso é muito bonito. Quando a gente for domingo à Santa Missa, comungamos e confessamos, e muito bem, mas só que da igreja para fora, ou fora da missa, ou fora das orações, aí não, Deus não está. Isso quem fez, nós não vamos chamar nem de maçonaria, nem de sionismo, nem de revolução. Quem fez isso foram os católicos. Os católicos traidores de Nosso Senhor, os que nos precederam na fé. Porque a maçonaria vem da apostasia de muitos que foram batizados. E todo esse espírito sionista também vem de muitos apóstatas. A revolução foi feita por gente toda batizada, em os franceses, quando se levantaram contra a ordem de Nosso Senhor. E vamos ver em que ordem que eles se levantaram. E por quê? Porque são maus católicos que não creem ou que perderam a fé neste reino. Nosso Senhor tem o direito de reinar em absolutamente tudo que alcança a vida humana, tanto nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas artes, na música, nas construções, em absolutamente tudo. Por isso, se nós olhamos a idade, os países que tiveram história católica, Europa, nós vamos ver que existia a beleza. Hoje nós, às vezes, parece que uma coisa muito subjetiva, mas não é subjetiva, é completamente objetiva. Ver uma catedral, por exemplo, sei lá, gótica, vamos colocar, uma catedral, o românico é mais simples, mas bom, uma catedral medieval. Por que aquela monstruosidade em pedras? Porque quem vive ali se chama Deus. Então eu tenho que fazer algo magnífico. Para um Santíssimo Sacramento, hein, é uma hóstia pequenininha, mas só que o medieval acreditava que aquela hóstia pequenininha é o seu Deus. Então ele fazia realmente uma floresta de pedras para abrigar uma magnífica mansão para o seu Deus. E por quê? Porque tinha fé. E a beleza era executada, nada mais que era um canto, uma harmonia feita em pedras. E era magnífica, e durou, os séculos passam e ela permanece. E o permanecer mostra que tudo passa, mas o que é de Deus permanece. Nós não temos isso. Nossas igrejas estão caindo aos pedaços e as pessoas pensam em construíveis. Por exemplo, uma catedral de Brasília que não tem nem modo de nada, aquilo é um espanto. Por quê? Porque há um problema. Há um problema de fé, e há um problema de fé que não sabe quem é Deus. E isso é grave. Isso é grave. Outra coisa que vamos ver, Cristo deve reinar, disse e repito, nas todas as coisas humanas. A música, por exemplo. Hoje existem sons, não entram nos gostos, hein? Cada um tem o seu gosto. Tem uns que têm um bom gosto e tem uns que têm um mau gosto. Mas o que vai fazer? Mas independente do bom ou mau gosto,
Quando o mundo estava baixo o cetro e a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, tinha coisas abomináveis que não existiam. E por que não existiam? Porque o homem não tinha o péssimo gosto de criar certas coisas. Lhes dou um exemplo. Na Idade Média, músicas existiam. Não estou dizendo que só tem que existir o canto gregoriano, porque isso é um absurdo. Existiam sempre cantos religiosos e cantos profanos. Mas nos cantos profanos não existiam certas coisas vis, baixas, porque o homem não tinha chegado a tal estado. Por exemplo, para chegar a compor uma coisa dessa, tem que chegar numa vileza de alma tão profunda, tem que ser tão desgraçado para conseguir gostar e apreciar uma vileza dessa, tem que estar muito ferido. É como que um purulento, uma pessoa cheia de chaga, que comece a saborear seu próprio pus que sai de todas as chagas do seu corpo. Tem que ser muito asqueroso. Perdão pelo exemplo abominável, é horrível. Mas é neste estado do homem moderno que pode gostar daquilo e falar, olha só, isso é música. Não, isso não é música, isso chama som, barulho, sensualidade, imundície moral, lixo é o nome disso. E por que vamos atacar isso? Porque falta beleza, falta moralidade, falta harmonia, e o reino de Cristo chega até numa música. E nós nunca talvez tínhamos considerado isso. De tal modo que quando o homem era totalmente de Deus, existia uma música clássica. É verdade que existiam as cantigas de colher frutas e as mulheres na beira do rio, mas se cantavam coisas sérias, se cantavam coisas profundas. E o homem não vivia de vilezas. Quem vive de carniça são abutres, são urubus, e o homem moderno sem Cristo, ele vive comendo carniças. É esta a vida humana. E as modas, hein? As mulheres não se vestiam desse jeito que vemos por aí, inclusive nas praias, seja onde for. Um católico podia ir em todos os lugares, salvo onde era lugar de perdição, porque infelizmente sempre existiu, mas uma praia ou uma praça não era lugar de pecado, porque todos em todas as praias estavam com o quê? Com modéstia. E a modéstia é o quê? É o reino de Cristo que chega no vestido. Então eu podia ir numa praia, toda a família podia ir numa praia 50, 60 anos atrás, porque lá não era um açougue de ser humano em que as carnes ficavam penduradas a ponto de putrefação, esperando um vira-lata ir lá e latir na porta do açougue das praias. Não, era um lugar criado por Deus magnífico, onde as pessoas encontraram uma sã recreação, um descanso em Deus, na sua criação, e iam como? Com modéstia. Verdade que não ia de terno e gravata, mas iam com uma modéstia para estar ali e aproveitar daquele lugar. Mas nós tiramos Cristo da modéstia. Então a praia virou um lugar de perdição e quem vai lá peca. Nós tiramos então, tirar o reino de nosso Senhor da música, a música vira uma coisa horrível e absurda e sensual e degrada o ser humano, e vira o que virou, que nós conhecemos no Brasil. Isso é o que existe, é isso, infelizmente, que não é música, é som abominável. E nós tiramos Cristo das construções, e as construções viram monstruosas, viram uma caixa, viram o que for, e as igrejas em casa de Deus é uma coisa irreconhecível. Às vezes uma discoteca tem mais cara de igreja do que uma igreja que se deveria ter cara de igreja. Então o reino de nosso Senhor não é uma coisa romântica. Não é que nós queremos ver um nosso Senhor com uma coroa na cabeça, sentado, e todo mundo lá se levantando e se abaixando e dizendo viva Cristo Rei. Não é isso. Isso daqui é um filme muito belo, mas é um Cristo como Rei, e isso é outro aspecto do reino que nós não conhecemos, porque desgraçadamente nós nascemos numa república. Rei é um homem que governa uma nação. Mas o rei é aquele que também defende uma nação. E quando tinha uma guerra, o primeiro que estava na fila de batalha, sabe quem se chamava? O senhor rei? Não era como o presidente que tem uma guerra mundial, a primeira coisa que ele faz é ir para um helicóptero e foge do país dele. E os seus soldados e exércitos vão lá morrer e defender a nação. Não, o rei ia na primeira fila. Se não fosse na primeira, era numa delas. Mas o rei estava lá lutando com os seus. Então, nosso Senhor é rei nesse sentido. Ele foi na primeira fila e morreu, e ele foi lá e conquistou, por isso ele conquistou, só eu repito, e o reino de Nosso Senhor é o que? Ele dentro das nossas vidas.
Ele é dentro dos nossos gostos, é dentro das nossas casas, é dentro da nossa vontade, é dentro da nossa igreja, que é dele, é dentro de todas essas coisas, e ele na frente lutando conosco e vencendo conosco, e nós vencemos por ele. Não é só ó, viva Cristo Rei, ficar nesses gritos, que isso não quer dizer nada ou muito, hein? Pouca coisa, mas é um reino em que Nosso Senhor, ele luta conosco, ele quer estar conosco, ele quer destruir o reino do mal conosco para que tenhamos também parte nesse combate. Então, o reino totalmente operante a construir, a conquistar, e isto é o reino que nós celebramos hoje. Então, falei da modéstia, falei das artes, mas também o reino de Nosso Senhor é nas leis. Por quê? Porque é em tudo que alcança a vida humana. Se nós pegamos um código penal, talvez os senhores não conheçam, os meninos, deve ser 2 palmos de livro de altura. Existem leis absurdas ou leis não absurdas, mas existem leis inúmeras, inúmeras leis. E com esta quantidade de leis se mostra a quantidade de desobediência e de infrações, porque como que eu vou obedecer uma lei que eu não sei que ela existe? E para conhecê-las, eu passaria toda a minha vida estudando elas e não vou me lembrar de todas, hein? Eu creio que humanamente quase impossível lembrar de todas as leis do Código Penal brasileiro. Pois Nosso Senhor deixou, porque ele é ele é legislador e ele legislou. São 10 mandamentos. Se eu pegar e deixar o Código Penal brasileiro de lado, com todo respeito a quem teve o trabalho de escrevê-lo, e colocar os 10 mandamentos da lei de Deus como lei deste país, todas as milhões de leis do Código serão cumpridas dentro de 10. Por quê? Porque as leis de Deus abrangem toda a vida de um ser humano. E um ser humano que obedecer essas 10 leis, ele não vai ser infrator em nada. Porque nos 10 mandamentos da lei de Deus encerra toda a ordem humana, toda a felicidade de um homem, tudo. Chega desde uma escola a desde uma casa, chega desde a sacristia aos confins da terra, com os 10 mandamentos, tudo flui. Então, Nosso Senhor também é legislador. E nós vivemos num estado que é inimigo de tudo que eu acabo de falar para o Senhor, chamado estado laico. Por isso a religião fica dentro da igreja, Deus fica dentro de uma sacristia, as leis ficam sem Deus, e nós como católicos somos católicos sem Deus, porque nós temos esse espírito laico, maligno. Porque nós ouvimos as seduções da revolução, dos inimigos do reino de Cristo, os inimigos de Cristo Rei, e nós somos soldados que lutamos pela causa de Nosso Senhor, mas com as seduções, olha, será que eu vou ter que destruir isso daí? É tão bom. Mas só que nós, para conquistarmos este reino e para viver em paz com este rei, nós devemos fazer o que ele faz, querer o que ele quer e viver como ele vive. Então era a penitência que nós falávamos ontem, a primeira coisa. E a segunda é reformar os nossos gostos. Nós todos temos um péssimo gosto, hein? E eu falei do musical e não vou prescrutar mais porque é perigoso descobrir coisas por aí. Ou, por exemplo, o rock, outra coisa horrível que nos bons tempos de Nosso Senhor não existia. Ou qualquer outra, sei lá, essas músicas todas que exaltam o amor perdido, romantismo. Isso é realmente muito vil. E outras coisas, mas então, se nós queremos realmente lutar por Cristo nosso Senhor e deixar Ele reinar nas nossas vidas, nós temos que reformar os nossos gostos. Nós temos que reformar os nossos pensamentos, nossas ações, nossa vida, conformá-la aos 10 mandamentos de nosso Senhor, e em tudo isso praticar um catolicismo sério, porque senão nós vamos de um modo ou de outro, entrar nas fileiras daqueles que serão vencidos por Nosso Senhor. Quando ele vier com sua glória e majestade, ele vai separar suas ovelhas dos outros, hein? E neste momento não vai falar, olha Senhor, eu lutei por vós, mas Nosso Senhor vai olhar tudo. Falar, sim, você lutou por mim de um lado, por outro lado você cerrou o meu trono. Então apartai de mim, maldito. Não haverá meio termo. Então, se nós aqui que celebramos sua festa modesta, mais uma festa com toda a sua majestade, devemos pedir nesse dia e nas nossas preces a graça de ser um autêntico soldado de Cristo, para que servi-lo como com esta vassalagem própria de Nosso Senhor, e para isso reformar os nossos gostos. E depor, hein? Às vezes é doloroso. Tchau, música X.
tchau, tal gosto estúpido de tal coisa. Tal e qual, depor, dói e é desagradável, porque nós, infelizmente, gostamos de coisas que e a elas nos apegamos, mas o que nós deixamos por Cristo será muito mais o que nós alcançaremos por Ele. E isto é importante, porque hoje o mundo, nessas seduções falsas, ele colocou um gosto e este gosto ele desassocia. Não, mas você não importa, você pode ser católico gostando de tal coisa. Não, não podemos ser verdadeiramente católicos gostando de certas coisas que vão contra a nossa fé. Nós não podemos ser autenticamente católicos gostando de certas coisas que vai minando a moral de Nosso Senhor. Eu não posso estar hoje na Santa Missa e comungar o corpo de Cristo depois de me chacoalhar em qualquer música frívola, dançando com vileza ou me balançando como um pêndulo em qualquer música dessas bobagens que dançam por aí. Não posso, não posso. É incoerência. Se eu estou com Nosso Senhor e quero comungar seu corpo e estou baixo seu cetro, então a sua realeza chega em todas essas coisas. E o que o cetro de Nosso Senhor Jesus Cristo vai destruir um dia, eu não posso estar abraçado a isso hoje. Porque se ele vai destruir e eu estou abraçado ao que ele destruirá, eu também serei destruído por isso. Então a importância de reformar os nossos gostos. E eu repito, insisto nisso, porque nós servimos o que gostamos. E se nós gostamos de coisas erradas, a elas nós nos deformamos. E se são coisas que nos separam de Nosso Senhor, se não separam, mas deixa ali uma névoa entre este amor a Deus sincero e total e este apegozinho ao mundo e às suas vilezas, é algo que realmente vai nos separar de nosso Senhor e nosso Deus. Então peçamos nessa festa essa graça a Nosso Senhor de reformar os nossos gostos segundo a boa e o bom critério, o bom gosto de Nosso Senhor, que é a beleza verdadeira, que é a verdade verdadeira, que é a bondade por essência e não há nenhum defeito, nenhuma falta de encanto. Se nós não estamos encantados por Nosso Senhor, é porque nós não o conhecemos bem. E aí é um exercício de fé e de buscá-lo, e ao vê-lo, aí se explica por que mártires, hein? Muitos deram a vida, porque Nosso Senhor é Nosso Senhor, e desde crianças a mais adultos, porque reis depuseram a sua coroa, muitos, hein? Nós temos entre os Santa Isabel de Portugal, grande santa, que serviu o reino de Portugal, mas ao ficar viúva ela foi servir a Nosso Senhor. É muito bom ser rainha de Portugal, mas ser esposa do rei dos céus é muito maior. E ela, sim, mereceu uma coroa, cumpriu sua missão do seu sangue nobilíssimo, mas expôs o seu sangue nobilíssimo a serviço do rei dos reis.